Na sociedade já tem um monte de gente para te tiranizar. Faça isso e seja feliz. Sacerdotes, cartomantes, profetas, né? Astrônomos, astrólogos, picaretas de todos os naipes, que te prometem certezas e garantias sobre vida boa. A filosofia não tem por que participar disso. A filosofia só diz para você que os valores são complexos e que a escolha é tua. É por isso que você se angustiará sempre. Eu estava dando essa aula na faculdade e uma moça levantou o braço. É raro isso acontecer, porque na faculdade eu dou aula para auditórios assim. A moça levantou o braço e disse: professor, obrigado pelo conceito de angústia. Angústia faz parte da minha vida. Quase tudo que eu aprendo na escola não tem nada a ver com a minha vida, mas angústia eu sei o que é. Achei estranho uma moça apetecível, capital estético alto, que entrou ali. Na minha universidade, entrar em jornalismo, por exemplo, é 100 candidatos por vaga, e os 20 que saem já saem empregados. Então ela tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida, mas ela dizia: angústia eu sei o que é. Eu falei: dá para dar um exemplo? Ela falou: professor, eu tenho um namorado que estuda engenharia aqui na frente, ele faz mecatrônica, o senhor pode imaginar o tipinho, mas eu gosto dele. Mas no ano passado, em finados, tem semana do saco cheio, a gente não tem aula, e a gente faz o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação, lá em Avaré. Aí eu falei: vem comigo, vamos brincar, vamos divertir, vamos descansar. Mas como todo mecatrônico, ele não pôde, estava fazendo um robô, estava terminando o robô, não podia ir. Eu fui sozinha. Quando eu cheguei, eu percebi que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. O que as pessoas estavam fazendo? Sacanagem, professor. O que é sacanagem, moça? É sexo, professor. No íntimo lamentei muito nunca ter sido chamado para esse tal de JUCA. Deve ser um espetáculo de festa. O que sobra para mim hoje é festa de formatura. Sucesso eu tenho feito com as avós dos formandos. Mas aí ela continuou. Logo que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga, sem camiseta, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico, me propôs na lata uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ele garantia desaparecer imediatamente após. Lavou, tá novo, ele me assegurou. Foi aí que eu lembrei do senhor, professor. Eu não sei por que lembrar de mim, moça. O que eu tenho com isso? Não é o senhor que diz que viver não é fácil, que os valores são complexos, que a gente angustia? De quem que eu ia lembrar? Dar ou não dar, professor? A primeira alternativa que me passou pela cabeça foi dar. Mas aí eu vi que eu ia me arrepender muito. Eu gosto do mecatrônico, não valia a pena trocá-lo por uma bimbada mágica. Então só me sobrou não dar. Aí eu olhei o rapaz de sunga de novo e vi que se eu não desse eu ia me arrepender muito também. Essa moça entendeu o que é a angústia. É a aluna que todo professor de filosofia pediu a Deus. Aplicou maravilhosamente a sua vida. Porque dependendo do valor, a resposta é uma ou outra. O prazer é um grande valor. O prazer reduz o desconforto da vida. Graças ao prazer, você abre janela, fecha janela, põe casaco, tira casaco, se acomoda na cadeira, vê do lado de quem vai sentar. O prazer é um baita valor. E pelo prazer, ela já deveria ter dado. Mas não é o único valor. Vamos pegar um outro gigante, o respeito, né? Respeito pelo outro, respeito pelos compromissos assumidos. Sem o respeito não há amizade, não há matrimônio, não há trabalho, não há país. O respeito é um grande valor e pelo respeito ela não deveria dar. O prazer recomenda a cópula, o respeito recomenda a castidade. Dois valores, duas soluções, duas vidas. Angústia. Estava dando essa palestra numa empresa lá em São Paulo, gigante, dessas que faz desde shampoo até sorvete, presidente e diretores, e um diretor se irritou comigo. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Se os valores são complexos, o prazer manda dar, o respeito manda não dar, e aí? Aí você saberá. Professor, o senhor poderia botar no PowerPoint
os valores em ordem decrescente de importância, uma tabela do top 10 dos valores. Falei, não podia. Por que não? Não sei o que é um PowerPoint. Ele não entendeu a ironia. Falou que eu podia botar na lousa. Eu falei, não, o problema não é o PowerPoint, eu até sei o que é. O problema é a tabela. Eu não conheço a tabela, eu não sei a sequência dos valores. Ele olhou para mim com desdém, sabe? Como se a ignorância fosse minha, como se eu tivesse pulado aquele capítulo, faltado naquela aula. E eu tive que explicar para ele que a ignorância é nossa, da humanidade. Aí o argumento foi fulminante. Eu falei, sabe Deus? Ele falou, sei. Costuma trabalhar no mesmo andar de um diretor, não é? Deus, quando mandou para Moisés por e-mail os 10 mandamentos, mandou valores, mas não disse que o quarto vale mais que o quinto. Se tiver problema entre eles, é você que se vira, o problema é teu. E o problema é teu, na filosofia cristã, recebe o nome de livre-arbítrio. O problema é teu, você que se vira. Não tem tabela, não tem fórmula, não tem gabarito. Porque senão não haveria liberdade, sabe? Funciona assim: se houvesse uma fórmula para a vida boa, não haveria liberdade para decidir sobre a própria vida. Seríamos todos escravos da fórmula. Estaríamos todos subjugados pela fórmula. A liberdade é a nossa condição. E o rapaz então disse, mas então eu nunca vou ter certeza da melhor maneira de viver. Eu disse, vá. Professor, como é que eu faço para acertar sempre? Eu falei, foda-se, rapaz. Ou você já viu alguém que acerta sempre? A gente podia começar com o time do Mano Menezes batendo pênalti. Mas o rapaz tem culpa? Não tem culpa. Quando ele vai no aeroporto, o que ele encontra para comprar? Livro. Na gôndola central, os mais vendidos, best-seller. O que tem para comprar? Tem assim 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser livre, 10 lições para ser sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar perto do seu adversário, como ser o fodão do pedaço, o poder da glândula, o poder do quê? O poder da sedução, o poder do caralho, o poder da vida, o poder. O que você encontra são garantias, valores em ordem decrescente de importância. Faça isso e seja feliz. Era o mínimo que ele podia esperar de mim, que desse a ele a solução de uma vida boa. Mas não precisa ser filósofo para desconfiar, porque se houvesse uma fórmula, nossa, já teríamos aplicado e como ela funciona, já teríamos erradicado a tristeza do mundo. Você sabe que isso não aconteceu. Não precisa nem olhar de lado, olhe para você. Você sabe que isso não aconteceu. Você deve desconfiar. Desde que o homem existe, existe o angustiado de um lado, sem saber o que fazer da vida, e o charlatão do outro lado, vendendo fórmulas, ungüentos, pomadas, mantras e tantas outras piruetas garantidoras de uma vida sem tristeza. Poxa vida, já era tempo de amadurecer e perceber que talvez a tristeza faça parte da vida, e perceber que talvez seja impossível se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda. E quando o Brasil faz gol, é o holandês que se entristece. E assim é. Alguns mundos são mesmo entristecedores. É claro que você entra na livraria e compra 10 livros desses. Eles recebem a nomenclatura de autoajuda, todos eles. Você entra no carro, precisa chegar no trabalho, esse é um exemplo típico da minha cidade. Na sua frente um Toyota Corolla. Como todo dono de um Toyota Corolla já tem a vida ganha e vai lentamente pelo trânsito falando no celular. Você precisa ultrapassar e não consegue. Chega num cruzamento demorado da cidade, acontece o inevitável. O Toyota passa, embaça para passar e você fica. E aquilo te fode o fígado. Mas você não se desespera, porque agora você tem 10 livros, em média 100 lições para ser feliz. Aquilo nunca mais vai voltar a acontecer. No dia seguinte, quando o Toyota Corolla aparecer, ele já vai aparecer atrás de você. Aliás, com 100 lições para ser feliz,
teu filho nunca vai tirar nota baixa na escola. Com 100 lições para ser feliz, nenhum ente querido vai morrer. Com 100 lições para ser feliz, teu chefe nunca mais vai te humilhar. Com 100 lições para ser feliz, o teu time vai ser campeão todo ano. Com 100 lições para ser feliz, quanto mais você comer, mais você vai emagrecer. Com 100 lições para ser feliz, vem até uma pulseira de brinde, pulseira do equilíbrio, tecnologia da NASA, pode confiar. Para que tanta frescura? É só botar a pulseira e o equilíbrio vem. Nada de meditação. Só que coloca sempre do lado contrário do relógio, para que finalmente você fique equilibrado.